Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Então, nós vamos continuar a nossa aula, então, falando sobre os níveis de organização dos seres vivos. Não sei se vocês sabem, pessoal, mas a biologia, para melhor ser estudada, os cientistas, então, organizaram ela em níveis de organização. Esses níveis de organização vai desde os menores aos maiores, dos mais simples aos mais complexos níveis. E na aula passada, então, nós comentamos alguma coisa numa videoaula que eu fiz para vocês, tá? Então, o que esses níveis de organização? Esses níveis de organização, começando então dos mais simples, não é? Ao mais complexo, nós temos então o que nós chamamos então os átomos. Vocês sabem o que é um átomo? O átomo, pessoal, é toda a matéria, então existe no universo, é composta de átomo. Os átomos, então, se combinam geralmente e formam as moléculas. Na figura abaixo que vocês podem ver, vocês têm então uma molécula, ou seja, dois átomos de hidrogênio que se combinam em um átomo de oxigênio, originando então uma molécula bastante conhecida nossa, que é a água. Então, nos seres vivos, além de água, existem outros tipos de moléculas, né? Então, a molécula de água ali representada, né, que nós temos, né, H2O. Então, o conjunto de átomos forma as moléculas, né? E depois das moléculas, o conjunto de moléculas vai formar, então, o que nós chamamos de pequenas estruturas celulares, chamadas de organelas, né? Então, as moléculas, elas se juntam e vão formar as organelas celulares. Você sabe me dizer um exemplo de uma organela celular? Por exemplo, os ribossomos, que formam então as proteínas, as mitocôndrias, que participam do processo de obtenção de energia na célula. Outras organelas também que existem são as mitocôndrias. As mitocôndrias fazem parte das células ósseas, né? O conjunto, então, dessas organelas, nós vamos ter, por exemplo, as células, que são as menores unidades vivas dos seres vivos, né? As células, então, são unidades fundamentais que formam a maioria dos seres vivos. Todos os seres vivos, eles são formados por células, né? Com exceção dos vírus apenas, né? Existem vários tipos de células, por exemplo, como os glóbulos vermelhos, as células nervosas, as células musculares, as células ósseas. E depois desse nível de organização, então, né, nós temos, então, as células, quando se juntam, nós temos, então, os tecidos. Na figura ao lado, então, nós temos o exemplo de um tecido ósseo, que é composto por várias células ósseas. Essas células se dispõem de forma convergênticas, né? E produzem uma substância dura, rica em cálcio, que se localiza entre elas. Há vários outros tipos de tecidos no nosso organismo, não é? E aí nós temos um exemplo ali que eu botei para vocês do guará. O tecido muscular, o tecido nervoso, né? São dois exemplos de tecidos, né? Os tecidos, quando eles se juntam, quando eles se unem, nós vamos ter agora um órgão. Então, o que é um órgão? Um órgão é um conjunto de tecidos. O órgão apresentado, então, na figura que vocês estão vendo aqui, é um osso. Os órgãos são compostos por vários tipos de tecido. No caso aqui, nós temos um osso. Além do tecido ósseo, né? Há tecidos também nos seres vivos, como os tecidos nervosos, tecidos sanguíneos, né? Há diversos tipos de órgão em um organismo. Por exemplo,
O olho, o intestino, a bexiga, o cérebro são exemplos de órgãos, por exemplo, num ser vivo, num ser humano, num animalzinho, né? E o conjunto de órgãos vai formar o que nós chamamos de sistema. Então, o sistema nada mais é que a reunião de vários órgãos que trabalham em conjunto para executar determinada função e construir o que nós chamamos de sistema. Na figura que vocês estão vendo, né? Todos os diferentes tipos de osso do guará, em conjunto, compõem o que nós chamamos de sistema esquelético ou sistema ósseo, né? Da mesma forma, nós temos órgãos, por exemplo, como o estômago, o esôfago, o intestino, são partes do seu sistema digestivo. Depois nós temos o quê? Nós temos agora, então, um organismo. O que é um organismo, né? Os sistemas formam agora, quando se juntam, vão formar um organismo ou um indivíduo. O sistema esquelético, o sistema muscular, o sistema digestório, o sistema nervoso e todos os demais constituem um organismo, ou que nós chamamos também de um indivíduo. No caso aqui, eu coloquei um guará para vocês verem. São também organismos, né? Por exemplo, um pé de alface, uma macieira, uma ameba. Então, todo ser vivo ele é um organismo. No caso da ameba, por exemplo, né, é um protozoário, né? Ele é unicelular. Alguns, todos os níveis de organização estão ausentes. Então, por exemplo, no caso dos seres unicelulares, né, muitas vezes eles não têm toda essa organização, né? Por exemplo, agora aqui, né? Depois do organismo, então, o que nós temos? Uma população. O que é uma população? Uma população nada mais é que um conjunto de organismos, né? Agora nós estamos formando níveis ecológicos, né? Todos os lobos-guarás que vivem numa determinada região, por exemplo, do Cerrado, constituem uma população de guarás da região. Assim, a população, podemos dizer que é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vive num determinado lugar, numa determinada época. Isso é uma população. Depois, o que nós temos? Nós temos o que nós chamamos de comunidade. O que é uma comunidade? Os lobos-guarás que vivem numa determinada região, como no caso dos cerrados, onde existem várias espécies de plantas, normalmente arbustos. Nós temos também uma vegetação rasteira. No cerrado também são comuns os tatus, as raposas, as emas, seriemas, formigas, cupins, o conjunto de várias populações existentes. Então, ali naquele lugar, nós chamamos agora de comunidade. Então, comunidade nada mais é que o conjunto de várias populações existentes num determinado lugar. E depois da comunidade, o que nós temos? Nós temos os ecossistemas. O que é um ecossistema? Então, o conjunto então de várias comunidades, não é? Formam um ecossistema. Quando uma comunidade de certa área é considerada como os fatores não vivos, que nós chamamos de abióticos, que é a luz, a temperatura, o solo, presentes, e mais os fatores bióticos, que são todos os seres vivos, não é? Então, nós temos o que nós chamamos de um ecossistema. Então, um ecossistema nada mais é que uma comunidade em certa área, né? Com vários fatores ali que nós temos, fatores abióticos e fatores bióticos, né? Nós temos então o ecossistema. E o que é a biosfera? A biosfera nada mais é o conjunto de
todos os ecossistemas do planeta. Então, os conjuntos de todos os ecossistemas do planeta, nós formamos o que nós chamamos de biosfera ou ecosfera. Esse termo, então, ecosfera, significa, então, vida, referente, então, evidentemente, às partes do planeta onde existe vida, né? Então, esses são os chamados níveis de organização dos seres vivos. Então, começamos pelo átomo, conjunto de átomos forma as moléculas, conjunto de moléculas forma as organelas, conjunto de organelas forma as células, o conjunto de células vai formar os tecidos, o conjunto de tecidos vai formar um órgão, o conjunto de órgão vai formar um sistema, o conjunto de sistema vai formar um organismo, um indivíduo, o conjunto de vários organismos vai formar uma população, o conjunto de várias populações vai formar uma comunidade, o conjunto de várias comunidades, juntamente com os fatores bióticos e abióticos, vai formar o que nós chamamos de ecossistema. E o conjunto de vários ecossistemas nós vamos chamar então de biosfera. Repare então, do mais simples ao mais completo. Esses são os que nós chamamos então níveis de organização dos seres vivos. Então essa, pessoal, foi a nossa aula de hoje. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula, se Deus Nosso Senhor quiser.